capítulo 18, primeiro em diante. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. A casa do oleiro. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Irmão, assente, aleluia, para ouvir a palavra do Senhor. Aqui fala que o Senhor fala com Jeremias. Deus fala com o profeta Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. Deus manda Jeremias se levantar e depois manda Jeremias descer. Esse é o Deus de poder e de glória. Se levantar para fazer uma missão para Deus. Descer era para ele descer de humildade, descer de obediência, descer para que Deus viesse estar usando dele. Porque quando o homem desce, Deus cresce poderoso. Porque é Deus que manda e é Deus que faz o milagre. É Deus que salva, cura e liberta. Por isso que quando ele falou para Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, Jeremias se levantou para fazer uma missão. Ele desceu diante do Senhor na obediência, na fidelidade, no compromisso. Ele desceu, reconhecendo que quando Deus manda, Deus é responsável para realizar o que Ele mandou. Glória a Deus. E aqui fala que o Senhor, Ele fala com Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. O 3 fala assim: e desci a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aí Jeremias desceu. Como Deus mandou, ele desceu a casa do oleiro. Ele viu o oleiro trabalhando, ele viu o olho dele. O oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Então Deus mostrou para Jeremias como o oleiro ele trabalha com o vaso de barro. E quando Jeremias viu e aprendeu a lição, e aprendeu que Deus está falando com ele, ele compreendeu o aprendizado de Deus, porque Deus é mestre para ensinar. Deus, quando manda, ele mostra, e quando a gente vê, compreende, faz, o milagre acontece, porque Jesus é o dono da obra. Glória a Deus. O 4 fala assim: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Aí Jeremias observou o oleiro com o vaso. O vaso que o oleiro fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Então fala, quem faz vaso não quebra vaso. Eu faço o vaso, mas eu faço para me vender. O oleiro fazia vaso de barro, era para ele também comercializar. Então quem faz o vaso não quebra. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou. Aqui Deus está dando uma lição. Porque Deus, Ele quer usar o homem, quer usar o jovem, quer usar a mulher. E muitas das vezes o vaso se quebra na mão do oleiro, porque o vaso, o ser humano, quer fazer o eu dele. Eu faço, eu quero, a vida é minha. Quer escolher a escolha dele própria. E ele mesmo se quebra. Não é nem Deus que quebra, ele mesmo se quebra. Na mão do oleiro, porque o eu leva para as consequências. A vontade própria leva para a rebeldia, porque Deus tem uma missão para nós. Fala que Jeremias, ele nasceu desde o ventre da mãe dele com um propósito. E quando Deus também traz na terra vida, criança, adolescente, vai crescendo. Deus tem uma missão para cada um que nasce. E aqui fala que muitas das vezes o vaso ele se quebra ele mesmo, porque pela escolha que ele faz. Deus quer usar as pessoas. A vontade de Deus é que nenhum se perca, todo venha a ser salvo. A vontade de Deus é usar jovem, adolescente, criança. Essa é a vontade de Deus. Mas o vaso se quebrou ele próprio.
Não foi o oleiro que quebrou ele, foi o vaso, se quebrou na mão do oleiro. Ele mesmo se quebrou. É pela escolha do eu, da vontade própria, que as pessoas se quebram. A pessoa se quebra, vem consequência. Vem consequência para o jovem que não anda no caminho do Senhor, que quer fazer a sua própria escolha. Vem consequência para os anciões, para o adolescente que quer escolher a sua própria escolha, quer fazer o que quer. Vem as consequências, porque todo pecado tem as suas consequências. Até o profeta de Deus, Jonas, que Deus disse, vai para Nínive. Jonas fugiu, foi para Tarso. Fala que o próprio Jonas se quebrou na mão do oleiro. Veja as consequências, porque ele estava rebelde. Rebeldia é consequência. Rebeldia é consequência. Então veja a consequência da rebeldia para Jonas. E fala que ele piorou a situação. Tempestade veio para balançar o profeta. Veio. E fala que ele caiu na água e o peixe grande engoliu. Lá ele clamou, Senhor, me tira daqui, me dá mais uma oportunidade, eu vou fazer a tua vontade, porque João estava fazendo a vontade dele. Se quebrou na mão do oleiro, pela escolha que ele fez, uma escolha do eu dele, na vontade própria, e desobedecer a voz de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que deu a segunda chance para Jonas. Deus mandou o peixe vomitar e pregou. E fala que a sentença estava para a cidade de Nínive. Deus tinha uma sentença de acabar com aquelas moradores da cidade. Era muito. 140 mil, era muita gente. Então Deus tratou com um, mas Deus trata com nação também. Tratou com Jonas, mas Deus trata com nação. Jonas chegou lá e começou a andar e falar, moradores de Nínive, se arrependam, porque Deus vai destruir essa cidade em poucos dias. E fala que o rei, ele ouviu. O rei ouviu que chegou a notícia, rei, Jonas está pregando que Deus vai destruir aqui o reino teu, os moradores vão morrer. Aí o rei disse, vamos nós humilhar diante do seu Deus. Ninguém come, ninguém bebe. Vamos nos humilhar. As famílias se humilhem diante de Deus. Não dê comida nem para os animais. Porque Deus de misericórdia e Ele pode nos salvar desse mal. E pode ter misericórdia de nós e nos salvar da sua ira. E fala que eles fizeram isso. E pelo arrependimento Deus agiu. Um povo grande em Nínive. Deus é o Deus de misericórdia. E essa palavra é para nós hoje. Hoje nós somos instrumento de Deus. Hoje somos nós, eu, pastor Augusto, irmã Ana, outros mais irmãos que estão se levantando aqui, em outros lugares, pastores, missionários, obreiros, que estão indo e levando a palavra de Jesus. Se o homem se arrepender, se humilhar, Jesus muda a história dele. Mas senão as consequências do erro dele faz ele se quebrar. E quando a pessoa se quebra, ela chega diante de Deus toda quebrada. Mas o Senhor é poderoso para restaurar a vida. Nós estamos numa campanha muito forte. Restauração de família, restauração de vida, restauração de bairro, até restauração da cidade de Macapá, até do Brasil. Porque Deus restaura a nação. Restaura uma e restaura a nação. Como ele restaurou essa nação aqui, de Nínive. E o nosso dever é orar e levar a palavra do Senhor. E se a pessoa dizer sim para o Senhor restaura. Senão as pessoas sofrem as consequências. Muitos falam sim, velho, tudo quebrado. Mas o Senhor é aquele também que faz o novo vaso. Porque Ele é poderoso. E aqui fala assim, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí quando o vaso se quebra na mão do oleiro,
pelas suas próprias escolhas, pelo seu eu, sua vontade própria. Quando se quebra, está tudo ruim, está doente, está desempregado, está na ruína, está, sabe o que, na miséria, porque é só Jesus que pode dar paz, alegria, só o Senhor que pode dar para nós a vida e vida com abundância. Aí as pessoas chegam todas quebradas diante de Jesus, me ajuda, me socorre, está dentro daqui. Aí o Senhor envia o quê? Envia um Jeremias, envia o pastor José, envia o irmão Paulo, envia alguém, um instrumento dele para chegar lá e falar das promessas do Senhor, falar que Jesus, ele tem o melhor para o homem, mas o homem renova aliança com ele, porque muitas vezes o homem quebra a aliança. Quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor? Se quebrou na mão do oleiro, se quebrou como o filho pródigo. Disse: pai, me dá minha riqueza, eu vou sair, eu quero curtir a vida. E pediu, o pai disse: tudo bem, meu filho. Ele foi curtir a vida, foi conhecer o mundo, mas o mundo não dá nada, só dá miséria, tristeza, dor, sofrimento. Aí as consequências veio, a fome veio. Aí ele lembrou: se eu estivesse na casa do meu pai, eu tinha o melhor alimento, o melhor veste. Eu vou lá com meu pai, eu vou falar com ele: pai, eu peguei que eu estou cego da terra, não sou digno de ser teu filho, mas me trata como um dos teus empregados, porque até o empregado come bem. Mas de filho, irmão, quantos filhos não estão aí no mundo, se afastou, quebrou a aliança? Filho de Deus, filha de Deus que está no mundo, vai chegar um momento que ela vai chegar toda quebrado, e o Senhor é tão bom, misericordioso, ela vai chegar: eu quero Jesus, me ajuda, como está chegando gente aqui já para me orar. Aí Jesus tem o melhor para ti, é nova aliança com Jesus, Jesus tem o melhor. Aí o Senhor começa a trabalhar na vida, porque Jesus sabe trabalhar. O homem mesmo se quebra pelas consequências, mas Jesus está pronto, de braços abertos, chamando: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, mas o fardo do inimigo é pesado. Por isso que o homem mesmo que se quebra pela sua própria vontade, quando não obedece os princípios do Senhor. Fala que os princípios é para colocar em prática. Os princípios. Primeiro princípio é: aquele que crê e for batizado será salvo. Quando o homem crê pela fé, reconhece o pecador, vem para Jesus, é batizado na água, começa a andar com Jesus, isso é o princípio. Segundo princípio: não deixe de congregar como o seu costume de muito. Quando o homem começa a congregar, se vê o Senhor, a orar, buscar o Senhor, e cresce na graça e no conhecimento. Tudo isso é princípio que o homem tem que colocar em prática, para que ele venha cada dia mais ser um vaso de honra ao Senhor, um vaso de honra, para que ele mesmo não venha se quebrar pelas suas próprias escolhas. E tudo isso é princípio. O princípio é muitos que tem para colocar em prática. Fala aqui: casamento é princípio. Quando o homem não quer casar, mas a mulher quer casar, ela vai orar. O Senhor pode agir no coração do homem para casar com a mulher, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele sabe como trabalhar no coração do homem. Quantas mulheres quer casar para ficar bem na igreja, quer casar para amigada, mas o homem não quer, mas Deus vai trabalhar na vida do homem. Vai trabalhar, quantos anos já? 5 anos, 7 anos para o homem, nada. Eu quero casar e não quer casar, mas Jesus vai trabalhar. Vai chegar um momento que ele, pela própria escolha dele, rebeldia, que não quer um compromisso com a mulher, vai ser quebrado, ele vai se quebrar ele mesmo. E quando ele estiver quebrado, ele vai dizer: me ajuda, mulher. E a mulher vai começar a falar de Jesus. E com o tempo ele vem para a igreja, com o tempo ele vem e o Senhor vai agir. Vem todo quebrado, mas vai fechando as brechas, porque o inimigo entra na brecha. O homem se quebra na mão do oleiro, ele abre a vida para o inimigo entrar. O inimigo só quer isso, ele quer só uma brecha para entrar. E quando o homem ele coloca os princípios em prática, tudo isso é princípio, para nós ser um vaso de honra.
O vaso de honra é esse. Agora, quando o vaso se quebra, pela própria escolha, pela rebeldia, pela infidelidade, pelo aquilo que ele não quer renunciar, porque tem que renunciar para Deus dar mais, para Deus trabalhar mais na vida. E aqui fala que esse vaso que se quebrou na mão do oleiro. E aqui mais na frente fala assim: glória a Deus. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí quando o homem se quebra e reconhece que pelo eu dele ele não vai conseguir nada, pelo eu dele vai sofrer, pelo eu dele ele não vai ser feliz, porque a felicidade está em Jesus. Ele é a fonte da felicidade, a fonte da paz, da vida, e da vida e vida com mudança. Aí quando o homem se lança na mão do Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me dá uma oportunidade, eu vou te servir, Senhor, me perdoa, Senhor. Aí quando o homem se chega diante do Senhor, sabe o que acontece? Aí o próprio Jesus vai trabalhar na vida desse homem. Vem tudo escangalhado, vem tudo quebrado. Aí o próprio Jesus vai trabalhar, porque o homem vai renovar a aliança. Se ele quebrar, vai renovar a aliança, vai levar a sério o compromisso, vai buscar o Senhor. Aí Jesus começa a trabalhar. Fala que agora quem está trabalhando é o oleiro, é Deus, é Jesus. Está trabalhando no vaso, porque ele se deixou o Senhor lapidar. Ele não teve resistência. E ele vem aqui: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E o Senhor trabalha. E aqui fala: então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí, como Deus é o Deus que restaura a vida, ele pegou e fez outro vaso, outro homem, nasceu da água do Espírito. O homem que agora vai andar na vontade de Jesus. O homem que vai ter o prazer de estar na presença do Senhor. O homem que vai obedecer ao Senhor como alguns obedeceram, que foi Davi. O próprio Deus disse: eu rejeitei Saul. O próprio Deus rejeitar um homem, porque Deus dá tudo para o homem. Quando Saul começou a reinar, ele obedeceu Deus. Deus deu para ele, sabe o que? Um trono, um reino, soldado, guerreiro, tudo para ele, riqueza. Mas quando ele começou a desobedecer, ele foi perdendo. Ele perdeu o melhor, foi o Espírito de Deus na vida dele. Aí o próprio Deus falou: eu rejeitei Saul, porque eu mandei fazer a minha vontade e ele não quer fazer só a vontade dele. Aí Deus, ele fala para Samuel, o profeta intercedendo por Saul. E Deus disse: olha, eu achei um segundo meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Aí pegou o pequeninozinho Davi, que nem o pai, né, os irmãos acreditavam nele, mas Deus acreditou. E sabia que Davi ia dar resultado e obedecer ele. O homem vê a aparência, Jesus vê o coração, obediente, fiel, compromissado com ele e quer ser conduzido pelo Espírito dele. Aí o profeta ungiu Davi, o pequenininho, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de Davi e teve vitória. Matou leão, gigante, urso, foi crescendo na graça e conhecimento. Com o tempo já estava um general de guerra, até chegar a ser rei de Israel. Foi só crescimento. E quando ele pecou, ele se arrependeu, chorou diante do Senhor. Porque reconheceu que Jesus, reconheceu que Deus Pai, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele falou: Senhor, Deus, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que era o Espírito de Deus que fazia ele viver. Alegria, paz, vitória, era o Espírito de Deus que dava para Davi. Não era o trono, não era a riqueza, não era a honra, era o Espírito de Deus na nossa vida que tem que estar todo dia. O Espírito de Deus que tem que estar na minha vida todo dia. E Davi sabia
o tesouro que ele tinha. O melhor tesouro era espiritual, era o Espírito de Deus na vida dele. Era a paz, era a alegria, era a força que só o Espírito de Deus que habita nessa casa de barro, que nós dá a ele, que nos dá força para prosseguir. E aqui fala assim, aleluia. E o Senhor, o oleiro, ele começou a fazer um vaso, um novo vaso. Olha só, um novo vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então Deus tem o melhor para nós. Os olhos do Senhor têm o melhor para nós. E quando Deus faz nós nascer da água do Espírito, para nós está cada dia mais vencendo, produzindo para o reino dele. Por isso que ele trabalha na nossa vida. Ele trabalha dando para nós esse privilégio de estar cheio dele. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Então o Senhor diz assim: olha, assim como esse oleiro fez um novo vaso, conforme os olhos deles se agradou de ver um vaso bonito, assim eu posso fazer com a casa de Israel, com a minha igreja, com meus filhos que se afastaram, que precisam voltar para a casa do Senhor, para a casa do pão, para a casa do Senhor, onde o Senhor alimenta com a sua palavra. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, ele é o cabeça da igreja. Como o barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Então a mão do Senhor é a mão que está todo o tempo pronto para restaurar a vida, para salvar, para restaurar, para fazer milagre. É o Senhor Jesus. Ele é poderoso. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Aí que o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, eu vou te usar, eu vou colocar a palavra na tua boca. E quando tu chegar para falar com esse povo que está afastado, é meu povo, mas se afastou de mim, quebrou a aliança, é filho, mas está no mundão ainda, precisa voltar. E aí eles estão quebrados. Então vai falar para ele. Então vai falar para ele a minha palavra. E fala para ele, se ele continuar assim, eles vão sofrer muitas consequências. Mas se ele se arrepender também, eu me arrependo do mal que está vindo sobre ele. Aqui fala sobre isso. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensar fazer. Então o mal vem. Mas se a pessoa se arrepender da maldade que está fazendo, se arrepender da maldade, o Senhor está pronto para perdoar. Se a pessoa se arrepender da maldade, o Senhor perdoa, mas tem que se arrepender. Porque o que planta maldade vai colher maldade. Aquele que mata tem que se arrepender, para que Deus venha perdoar ele e fazer ele nascer da água do Espírito e mudar a vida dele. Mas se ele não se arrepender, o mal vem contra ele. Quantas pessoas já foram da terra porque não se arrependeram? Mas nós lemos a palavra. O Senhor dá para nós palavra. Olha, te arrepende, para o mal não te pegar, porque o que planta mal vai colher mal. E o povo aqui está plantando maldade. E o Senhor disse: fala para eles, Jeremias, para eles se arrepender da maldade que estão praticando, se arrepender e não fazer mais. Como Jesus falou assim: eu te perdoo, vai, mas não peque mais. Aí quando o povo, ele ouve a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, e dá crédito, se arrepende,
pode ter certeza, o Senhor vai salvar ele do mal, vai dar livramento, e vai também fazer um milagre, vai restaurar a sua vida, porque o Senhor é Deus que restaura, é o Deus que sabe, quando o homem se arrepende, deixa, e sai do mau caminho, e vem para o caminho de Jesus, para o bom caminho, porque o Senhor, Ele é bom. Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E aqui o Senhor se arrepende também. Quando o homem se arrepende, o Senhor aí tira a sentença. Porque o homem planta, colhe. O homem planta, colhe. Deus é juiz. Muitas vezes o homem ele colhe o que ele planta. Mas se ele plantar amor, ele vai receber amor. Se ele plantar misericórdia, recebe misericórdia. Mas se ele plantar maldade, se ele não se arrepender, a maldade vai pegar ele. Mas nós que temos a palavra, nós que somos instrumento de Deus, temos que falar para as pessoas. E quando nós falamos, a pessoa se arrepende, a pessoa vem para Jesus, o Senhor é poderoso para salvar, libertar, transformar, restaurar a vida. No momento em que falar, deu uma nação, Ele deu o reino para edificar e para plantar. Isso aqui é a promessa de Deus. Deus, Ele fala assim, olha, eu vou abençoar o Brasil, vou abençoar as nações. Deus que abençoa. No momento em que falar, deu uma nação, Ele deu um reino para edificar e para plantar. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então Deus ele tem promessa para o homem, para uma família, para uma nação. Ele tem promessa. Promessa Ele tem. E Ele fala as promessas para nós. Mas nós temos que obedecer as promessas. Porque se o homem não obedecer a promessa de Deus, o que acontece isso com ele? Porque hoje eu estou aqui. Porque o Senhor prometeu para meu pai e minha mãe. O Senhor prometeu e eu tomei posse das promessas que até a minha geração de mim aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Então a promessa Deus tem para uma pessoa, para uma família e para uma nação. Ele tem promessa. A promessa dele é para abençoar, é para prosperar o reino, é para a pessoa ser abençoada, plantar e colher. Promessa. Quem planta, colhe, mas tem que saber plantar na vontade de Deus, plantar na obediência do Senhor, plantar, obedecer ao Senhor. Então, a obediência é nós plantando. Quem planta obediência vai colher bênção, vitória. E aqui fala sobre isso, que o Senhor tem promessa. Mas se o homem não der crédito na promessa, se o homem não quiser a promessa, se o homem quiser fazer a sua própria vontade, a sua própria escolha, não obedecer a Deus, a promessa não se cumpre. Não se cumpre. Mas se o homem dizer, irme aqui, Senhor, tu tem promessa, irme aqui, eu quero a promessa, eu vou me colocar na tua promessa. Aí pronto, olha aqui. Promessa tem que se colocar, porque Deus tem promessa. Deus tem promessa na vida de jovem, adolescente, da nossa família, e nós temos que plantar. Eu estou agora perto da minha tia, falando de Jesus. Tenho muito primo, 6 primos, homem, todo rapaz, 40 anos, e precisa de ouvir a palavra do Senhor. Minha tia está firme, através da minha tia, eu tenho promessa. Ela crê em Jesus, crê em Deus. E a promessa vai ser para os filhos e para os netos dela. E eu estou lá, orando com ela, dando a palavra. Meus filhos ainda não sentou perto da minha tia ainda, mas em qualquer momento ele pode sentar e eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus. Ele crê, né? Crê nessa palavra. A promessa vai se cumprir na vida do meu primo também. A promessa vai se cumprir. E eu quero que Deus use aí quando está novo. Porque o pai dele foi com 70 anos. E eu orei pelo pai dele. No céu vai ter surpresa. Só sei que ele deu um conselho bom quando ele estava doente. Falou, pro meu primo, falar para os irmãos dele não beber, não fumar. Porque ele estava assim por causa disso. Estava sofrendo. Mas eu creio que alguém pregou para ele. Alguém falou de Jesus para ele porque eu estava orando. Não conseguia chegar lá. Porque já estava em outro local. Cubado, mas o Senhor é poderoso. Eu sei que ele ouviu a palavra, todo mundo ouviu a palavra. Com 70 anos, irmão,
O homem ouviu muita palavra. Quero ver. Todos já ouviram a palavra em Macapá. No Brasil, todo mundo já ouviu. E todos vão ouvir, toda a nação vai ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos vão ouvir, porque tem que se decidir. Porque ninguém vai dizer assim, eu nunca ouvi essa palavra, ninguém me falou, tu ouviu sim. Se aqui já tem câmera, imagine no céu. Se a tecnologia cresceu tanto que tem câmera para ver a pessoa fazendo. Câmera nas lojas, nas casas, imagine, celular tem, imagine no céu. Desde tu viu isso sim. Deus vai dizer, tu visse mais de 100 vezes a minha palavra, ou 500 vezes eu já ouvisse. Porque todos vão ter que ouvir a palavra. Todos vão ter que ouvir. Até o índio está ouvindo na língua dele. O índio, ele ouve a palavra, o Senhor levanta um pastor índio para pregar lá na língua do índio. Pastor índio, eu sei o que está acontecendo agora. Porque o Senhor quer salvar. O Senhor quer transformar a vida. A palavra está indo ao encontro de muitos. E quando o homem se arrepende, se humilha. O Senhor, aleluia, cumpre as promessas, vai ser filho de Deus, vai ser herdeiro do reino de Deus, vai ter vida com mudança, vai viajar com Jesus para o reino dele. Que tem Jesus, ter vida com mudança. Vai ser usado na terra, vai morar no céu um dia. Essa é a promessa que o Senhor, aleluia, nos dá para nós tomar posse. A Bíblia é cheia de promessas para nós. É só obedecer. É só obedecer a palavra que nós vamos ser abençoados na terra. Vamos ser cabeça e não cauda. Vamos estar por cima, não por baixo. Vamos ser bem-sucedidos na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ser luz do mundo. Aleluia. E aqui mais na frente. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um dos seus maus caminhos, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha só. O Senhor está falando, pelas consequências, pela escolha errada, está vindo o mal contra vós. Porque vocês estão abrindo as brechas para o inimigo ir. E Deus é o justo juiz. E Deus sabe